Pronto, Adriano, depois de tudo que a gente conversou aqui nesse bate-papo, a gente vai entrar agora nas considerações finais, mas antes eu gostaria que você trouxesse para a gente a importância do aconselhamento bíblico dentro de uma comunidade cristã. Eu hoje, particularmente, não consigo enxergar que as igrejas não deveriam ter esse ministério. Porque eu penso que um pastor, ele tem conhecimento teológico, experiência, para acompanhar os irmãos. Mas eu penso que não é só ele que tem essa missão. Eu entendo que como igreja, como corpo de Cristo, nós temos esse chamado a ser conselheiros uns dos outros. E então eu entendo que não tem como você ter uma igreja que consiga... O pastor não vai conseguir abarcar a igreja toda e tratar todas essas pessoas. Você pensa assim, o Adriano atende 8 pessoas hoje. Há irmãos que atendem 6. Há irmãos que outros conselheiros por aí atendem 10, 12. Como que o pastor conseguiria dar conta de todas essas pessoas? Então, por exemplo, aonde que o Ministério de Aconselhamento Bíblico ele deveria estar? Juntinho do Ministério de Discipulado da Igreja. Ali é o que está captando ali, Isso. né? Ele está ali perto. Então, por exemplo, você chega com pessoas que vão ter problemas de conhecimento de fé. Tem pessoas que chegam no aconselhamento bíblico com visões biblicamente completamente erradas. Pessoas que dizem assim, olha, eu já fiz de tudo para parar de pecar. Mas eu acho que Deus não quer que eu pare de pecar. Porque eu peço a Ele insistentemente e Ele não me ouve. Você precisa fazer uma nova roupagem da Bíblia para dizer assim, irmão, vamos lá. O que você está pedindo, Deus já disse que vai acontecer. Mas quando vai acontecer? Depois da volta dele. Então, será que você não está pedindo errado alguma coisa a Deus? Talvez não seja o melhor pedido você fazer para Deus assim, irmão. Peça a Deus assim, Deus me ensina a responder biblicamente a esses desejos, a esses sentimentos, a essas emoções, a esses pensamentos. Porque quando você entende que tem que responder biblicamente, você começa a readequar a sua mente assim, eu estou pedindo errado, eu estou criando expectativas erradas. E eu sou frustrado, eu começo a entrar nesse sentimento de tristeza, porque eu acho que Deus não está me escutando ou Ele não está se importando comigo. A questão não é viver sem o desejo, né? É isso. A questão é você aprender a viver com o desejo. É isso. À luz da Bíblia, né? É isso. Eu não posso dizer que eu não tenho desejos de voltar a ver um site pornográfico. Ele tá ali, a natureza tá aí ainda. Não, e assim, tá no dia a dia. Você vai pra academia. Eu sei que talvez alguém aqui vai discordar. Mas as roupas do povo na academia, tanto homem quanto mulher, elas são cada vez mais pornográficas. Porque elas expõem cada vez mais o corpo. Então eu não posso fugir de que eu preciso ir pra academia. Eu sei que você deve estar dizendo, mas o que esse gordinho tá dizendo pra academia, né? Quando eu vou, mas eu vou estar ali, ou numa praia, eu vou estar vendo as pessoas. Não tem como meu olho não estar vendo aquela pessoa. Mas como eu vou responder a isso? E temos hormônios, né? E eu preciso aprender a responder. Porque eu não posso justificar que eu caí porque eu tenho hormônio. Exato. Eu não posso justificar. Eu não posso justificar que eu não vou perdoar uma pessoa porque eu não consigo. A Bíblia diz que você consegue. Sempre tem um escape, né? A gente quer ter esse escape. Então eu entendo que é necessário que as igrejas elas busquem conhecimento nessa área. Eu sei que tem muita gente que tem uma certa resistência com o aconselhamento bíblico. Tem muito tabu. Tem. Também, Na né? nossa própria igreja, eu sei que existem pessoas que têm dificuldade com o aconselhamento bíblico. Adriano, tanto tabu no aconselhar, como também tabu de pessoas que têm aquele receio de se aproximar para tratar de assuntos delicados. Muito. A questão da pornografia é um assunto muito delicado, que nem todo mundo tem a maturidade e a coragem
de se expor para uma pessoa. Eu acho que Perfeito. é um dos grandes desafios do aconselhamento bíblico, né? Eu particularmente, hoje, como eu te falei, das 8 pessoas que eu acompanho, né, 5 são nessa área, sendo que, como eu te falei, uma das pessoas que luta contra os desejos homoafetivos, né, ela também luta contra a pornografia, né? Então, é um negócio muito doido. Olha, eu desconheço, assim, um homem que não lute com isso. Né? A gente precisa parar de criar esse pensamento de que nós não temos pessoas que lutam contra isso. E digo mais para você, é homem e mulher. E o número de mulheres tem aumentado bastante. Era isso que eu ia falar contigo. Existe uma pesquisa que diz que o número de mulheres consumindo pornografia tem aumentado de forma consubstancial. É isso mesmo. Né? Então, assim, não dá para você dizer que a igreja não precisa, cara. É necessário. Eu acho que as pessoas precisam estudar para dizer assim, eu acho... Tem uma área do aconselhamento, né, que é chamado de aconselhamento redentivo, que é do reverendo Vaslau, que ele diz que espera que um dia haja uma redenção da psicologia no sentido de trazer a verdadeira transformação. Né? Um psicólogo cristão hoje, por boa vontade que ele tenha, ele vai ter que ser muito habilidoso para mostrar a Cristo como transformação. Porque na prática ele não pode fazer isso, ele é proibido. Existe um né? código de ética entre Isso, eles. então, por exemplo, eu disse assim, por que esses psicólogos cristãos eles não podem fazer atendimentos na igreja sem usar o nome psicólogo? Eu estou como um irmão em Cristo. Né? E por que ele não pode usar tudo que ele aprendeu? E no final chegar a esse processo de mostrar a transformação em Cristo? Ele precisa carregar o nome psicólogo com ele? Eu acho que ele pode fazer isso. Mas, como você disse, há tabus de um lado e de outro. Há tabus de pessoas do aconselhamento bíblico que demonizam a psicologia, como tem pessoas da psicologia que vão dizer assim, não, esse pessoal do aconselhamento não sabe nada. Nós não queremos ser psicólogos. Eu não me entendo como psicólogo. Eu entendo alguém que vai tentar tratar a situação à luz da Escritura. E um psicólogo cristão, ele não vai conseguir fazer isso no seu consultório. E eu espero que, de repente, um dia eles consigam. Né? Que o Conselho Federal de Psicologia permita. A tramitação, nós tivemos agora recente, continua proibido. Né? Que seja Enfim, mais maleável, né? Isso. Muito bem, Adriana, a gente está concluindo aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer de coração a sua presença aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, agora com o pequeno Misael agora para cuidar, o seu tempo agora está mais remido. Mas eu queria que você trouxesse aqui algumas considerações finais a respeito do assunto que a gente tratou. O tempo é curto para a amplitude do assunto, Sim. super importante. Existe uma carência muito grande nas igrejas, uma certa ignorância quando se trata de aconselhamento bíblico. Não existem pessoas capacitadas, infelizmente. Enfim, é uma luta que a gente está travando como igreja e eu acredito que um dia a gente vai evoluir. Sim. E o que tu tem para trazer de considerações finais? Pegando o gancho da tua fala, né? É dizer assim, se você que está ouvindo a gente aqui, né, assistindo, é um líder de igreja. Hoje você não pode usar mais a justificativa de não tenho acesso a estudos. Nós temos hoje, por exemplo, aqui em Fortaleza, seminários que trazem cursos presenciais. Nós trouxemos um curso da CEBI para cá. Eles, por exemplo, se a sua igreja quer se preparar nessa área, eles trazem um curso de pessoas que estão, a maioria deles mora em Brasília, né? Eles vêm para cá mensalmente e dão esse curso. Você fecha um grupo da igreja. Se você quiser nos procurar, né, para conversar sobre isso, nós estamos abertos, né? Posso depois botar lá no linkzinho da bio lá, os contatos da gente pelo Instagram, enfim, ou o próprio contato do nosso ministério, para de repente disponibilizar e a gente ter uma troca de ideias e apresentar o aconselhamento bíblico de forma mais ampla, como você disse. Mas o que a gente não pode ficar é simplesmente deixar e criar aquela noção na nossa mente de que a psique é para ser cuidada pelo psicólogo.
Eu não concordo com isso. Uhum. Porque eu creio que a palavra de Deus ela consegue tratar sentimentos e emoções. Eu entendo que alguns vão dizer que existem transtornos, alguma coisa, e a gente teria que ter um tempo maior de debate sobre isso. Mas, ainda assim, ainda que você vá a um psicólogo, sempre existem questões no teu coração que são de ordem espiritual. Sempre o ser humano busca um redentor. A gente vê isso em filme, a gente vê isso em desenho animado, a gente vê isso nos esportes. Por que as pessoas quebram tudo quando o seu time perde? Vimos agora recentemente o Santos saiu de uma divisão para outra, incendiaram o carro de jogador, incendiaram o sede, porque o redentor do coração dessas pessoas não lhes deu a satisfação. Os seus ídolos não fizeram a satisfação do seu coração. Então eu acho que a gente não pode ficar preso, mas também não vou ficar descartando, dizer assim, não procure um psicólogo. Se você tem facilidade de conversar com o psicólogo, amém. Então que você consiga entender que Deus, pela graça comum, traga a redenção ao seu coração. Mas se você tem na igreja pessoas que você pode confiar e compartilhar suas dores, eu creio que a palavra de Deus ela é suficiente para tratar as nossas dores emocionais, sentimentais. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Salmos fala sobre isso. A palavra do Senhor, ela nos dá vida. Quando você lê Salmos e Provérbios, você percebe várias vezes ele diz assim, a palavra do Senhor, ela reanima, ela me levanta. Eu estava morrendo e ela me trouxe de novo a vida. É alimento, né? É alimento. Então eu entendo que a gente não pode perder esse espaço, né? A gente perdeu durante muitos anos esse espaço. Tem todo um histórico da evolução dessa história, né? De como isso começou a invadir a igreja. E volto a dizer, eu não estou aqui dizendo não vá para um psicólogo. Se você tem alguém de confiança, vá. Mas que bom seria que as nossas igrejas estivessem com pessoas que estão dispostas a sofrer a dor do irmão e ajudá-lo na interpretação daquilo que de fato tem incomodado a sua vida, de como ele tem sofrido e que há luz, há esperança em Cristo para toda e qualquer situação, tanto de pecados que você cometeu e que às vezes você não abriu para alguém, como também pecados que foram cometidos contra você e que talvez você não conseguiu tratar e lidar biblicamente com isso. Por isso, eu acho que é extremamente necessário que as igrejas queiram buscar isso, né? E eu fico muito feliz com a nossa plantação da igreja em Groaíras. É uma igreja que está começando agora. E nós estamos levando o curso para lá. Quantos membros lá? A igreja, eu não tenho essa estimativa, mas eu acredito que não chega a 20. Amém. Mas o que é legal, os 20 praticamente têm feito aconselhamento bíblico, lá o curso. Uhum. E o que é mais legal ainda é que dentro do curso as pessoas têm percebido que tinham necessidade de tratar suas dores diante de Deus, né, e diante da cruz do Calvário e da palavra de Deus como sua redenção e restauração para sua alma. Está começando bem embasado, né? No assunto. Isso, né? É isso. Por isso que eu digo que ela é importante. Glória Seria a Deus. muito bacana que a gente tivesse essas visões, né? Então, é mais ou menos isso, né? Espero ter contribuído, né? É como você disse, o tema é muito longo, não dá pra gente, uma conversa de 1 hora, matar todos os pontos, né? Vão surgir sempre divergências, eu tenho certeza que quem vai assistir em algum momento vai ter divergência com a minha fala, e você tem todo o direito de divergir, né? A gente pode debater, conversar e tentar chegar a esse denominador comum. É o que eu digo, tem alas no aconselhamento bíblico que são radicais, mas tem alas que eu acredito que a gente está tentando caminhar na igreja, que tenta ver que dá para tirar coisas boas e importantes dali, né? É como eu, como professor de física, que amo a física como ciência, tem uma hora que eu me deparo com algo que está contra a palavra de Deus e eu digo assim, talvez tem que ter alguma coisa que me diz isso, né? Uhum. Até pouco tempo a gente dizia sempre assim, o Big Bang é a teoria científica mais aceita. O Big Bang não desfaz. Deus pode ter usado aquele modo de fazer. Não deixaria de ser Deus fazendo. Então eu acho que a gente trabalha nesse contexto, né? Eu acho que a minha vivência com a física, com a ciência, me faz querer perceber que eu posso pegar boas lições dali, de um lado e de outro, examinar tudo, retenho o que é bom, né? E aplicar. Mas, finalizando a ideia. A esperança para o ferido, já diria a música do Diante do Trono, né? A esperança para os corações feridos, a esperança para aqueles que não têm esperança, a esperança para aqueles que perderam a esperança
E a esperança tem um nome e essa esperança se chama Cristo. Amém. Amém? Então, puxando esse gancho da esperança, faça uma oração. Vamos sim. Para a gente encerrar nosso Vamos bate-papo. Orar por essas pessoas que precisam sim. de um irmão em Cristo, um servo ou uma serva de Deus, que de fato leva as escrituras a sério e estão dispostos a levar essa escritura ao coração daqueles que estão sem esperança. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, em muito nós te agradecemos por esse momento, o momento de estarmos aqui conversando com o irmão Ednardo, irmão que temos caminhado recentemente na nossa igreja, e estamos aqui nesse momento de trazer boas reflexões sobre o aconselhamento bíblico, sobre o seu uso e importância dentro da igreja. Nosso desejo como conselheiros bíblicos não é que as pessoas olhem para a gente com uma esperança assim, olha, você é a última esperança. Não, Senhor. Nós queremos que essas pessoas sejam levadas ao trono da Tua graça. Nós queremos que essas pessoas sejam levadas à cruz do Calvário, porque é lá na cruz do Calvário que nós temos a remissão dos nossos pecados. É lá na cruz do Calvário que nós encontramos esperança, que nós não somos chamados para viver uma vida aqui, mas como estrangeiros que desejam estar contigo no novo céu e na nova terra. Porque temos esperança que um dia nossos corpos serão transformados e toda a dor que carregamos pelos pecados que cometemos, pela nossa própria natureza, lá eles serão finalizados. É lá que nós gozaremos da plena paz diante de Ti. Para que as pessoas aprendam biblicamente a como responder às coisas que lhes acontecem. Seja morte, seja doença, seja a perda de um bem material, sejam coisas ruins que nos aconteceram, violências, dores em geral. Sejam coisas que aprisionam a nossa mente. Como vemos Elias, que muitas das vezes pensamos ali em outras histórias, mas não lembramos muitas das vezes quando ele se fechou, achando que a sua vida era mais importante do que todas as coisas, até que o Senhor foi lá e resgata o teu servo. Assim como Elias pode acontecer com os nossos corações, quando começamos a colocar as nossas famílias, a nossa vida profissional como mais importante do que o Senhor. Por isso que possamos lembrar nos nossos corações que o mandamento está resumido em amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao meu próximo, amando a este próximo da maneira mais profunda do quanto pecaminosamente eu amo a mim mesmo e o meu coração. Que eu possa transferir o amor que eu tenho por mim mesmo para os outros e viver para os outros, viver para ajudá-los, viver para compartilhar suas dores e as suas alegrias. Que assim o Senhor nos possa permitir viver isso para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Adriano, mais uma vez obrigado. Que agradeço, e até a irmão. próxima. Valeu. Corta. Amém.